Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre a caracterização geral das aves e dos mamíferos. Vamos lá? Então, nas últimas aulas a gente chegou a conversar sobre a caracterização geral dos outros vertebrados e finalmente chegamos ao último grupo de vertebrados dos animais. Nós vamos começar vendo as características das aves e em seguida nós vamos ver as características dos mamíferos. Então, quando a gente fala das aves, o que vale a gente saber? Que são animais vertebrados que podem ser encontrados em todos os lugares do globo terrestre. E isso vai acontecer por uma razão muito especial. Por que será que a gente pode encontrar as aves em todos os lugares do planeta praticamente? Porque as aves, diferente de muitos animais que a gente já estudou, são animais que conseguem regular a própria temperatura. Como essa regulação acontece de forma interna, eles conseguem passar pelo processo de adaptação muito mais fácil. E aí, caso não seja favorável no momento também, o que eles podem fazer? Processo de migração. Podem sair de uma área para outra. Então, essa característica da endotermia, que é o processo de regular a temperatura internamente, ajuda muito com que esses animais consigam conquistar praticamente todos os ambientes do globo terrestre, no caso, porque podem habitar desde regiões equatoriais até o frio polar, por conta desse controle. E aí, o que é importante também a respeito do seu revestimento e proteção? As aves são os únicos animais que apresentam penas, e essas penas são estruturas leves e flexíveis que são formadas por uma substância chamada de queratina. Então, essas penas é uma característica marcante das aves, porque as aves têm o corpo coberto de penas. E essas penas é o que ajuda a constituir as asas, que são aí uma adaptação para o voo. Isso significa que todas as aves têm a capacidade do voo? Não necessariamente, como a gente vai descobrir a seguir. Outra característica também é que as aves possuem uma única glândula, e essa glândula é chamada de oropigiana. Essa glândula ajuda um pouquinho na lubrificação, ajuda aí a manter as penas, de forma que não receba a questão de entrada de água, para que ajude a manter ela de forma impermeável. E aí, ainda sobre esse revestimento e proteção e também sobre a característica do voo, o que chama a atenção? Que o que precisa para que as aves voem, além de penas, é que elas tenham músculos apropriados para isso. E os músculos que são associados ao voo, eles são em geral bem desenvolvidos. Em algumas aves, o peso dos músculos ocupa apenas 30% do peso do animal. Por que vai ser apenas 30% do peso do animal? Porque pense comigo, se ela precisa realizar a atividade de se deslocar pelo ar, quanto mais leve ela for, mais fácil essa atividade vai ser de ser executada. Então, para esses animais que fazem a atividade do voo, eles precisam ter esse peso reduzido. E isso chama a atenção por conta dos ossos que eles possuem, que são ossos, em sua maioria, ossos ocos. Além dos ossos ocos, tem músculos desenvolvidos e as penas que também vão ajudar na questão do voo, que algumas aves podem apresentar. Outra característica aí que chama a atenção é que as aves na parte aí do peito têm um osso chamado de carena. E essa carena é o que dá apoio aos músculos das asas. A pelvis dá apoio aos músculos dos membros traseiros. As vértebras caudais ajudam a sustentar as penas da cauda. E os 4 dedos ajudam as aves a marchar ou se agarrar a um galho, se necessário for. Aqui a gente pode ver também quais são os outros tipos de pés que as aves podem apresentar, a depender do hábito que ela vai possuir. Pode ser andadora, pode ser nadadora, agarradora, trepadora ou ainda empoleiradora. Depende de qual espécie a gente está se referindo. E as aves são animais bípedes. E aí, como eu já disse para vocês, o formato dos pés está muito relacionado a um modo de vida, ao comportamento que aquela ave vai ter. Se ela é uma ave que precisa caminhar, ela precisa apresentar os pés de uma andadora. Agora, se precisa nadar, já precisa ter adaptação de pés nadadores. E as aves, como eu já disse para vocês, têm o controle aí de regulação da temperatura. Ou seja, são homeotérmicas ou endotérmicas.
E aí vamos lá para a classificação das aves. Como é que as aves podem ser classificadas? Lembra que eu disse para vocês, só ter a característica de penas não é o suficiente para a execução do voo. Precisa ter aí a questão da carena, que é o peito bem desenvolvido para sustentar as asas, e precisa ter também os músculos ocos, precisa ter essa característica. E aí o que chama a atenção para isso é a classificação. Nós vamos ter as aves ratitas e as aves que são chamadas de carinatas. As carinatas, como vocês podem ver na imagem, são as aves que têm a capacidade de voo, porque elas possuem a estrutura chamada de carena. Já as ratitas, como é o caso da ema, por exemplo, são aquelas aves que não têm capacidade de voo. Por quê? Elas só possuem penas, mas não vão possuir a estrutura de carena. E como elas não têm essa sustentação necessária, não vão conseguir voar. Além disso, boa parte das ratitas também podem ter um peso bem elevado em relação às carinatas. Como é que funciona o processo de alimentação das aves? Depende do tamanho e do formato do bico. Tudo isso vai estar adaptado e relacionado ao hábito alimentar das aves. E vale a gente trazer também que as aves não possuem dentes. E isso também é mais uma contribuição para a redução do seu peso. O que chama a atenção é que as aves possuem a moela, e essa moela vai ajudar a triturar o alimento, e vão possuir também um estômago químico, que vai ajudar na produção de sucos digestivos e no processo de digestão muito melhor. Então as aves vão ter moela, estômago químico e também vão ter o papo. Para que serve o papo? Ele vai servir para armazenar e para ajudar no processo de amolecimento dos alimentos, para que a digestão possa ser um processo facilitado. Já o processo de circulação, respiração e excreção, o que a gente tem de importante aí? As aves vão ter o sistema circulatório fechado, uma circulação completa e uma circulação dupla. Ou seja, o sangue das aves vai circular por vasos. A circulação é completa porque a gente não tem mistura do gás carbônico com o sangue rico em oxigênio. Então, o corpo das aves vai receber basicamente o sangue rico em oxigênio. E é uma circulação dupla porque é um caminho que se faz 2 vezes por todo o corpo. E ainda no processo de processos fisiológicos, na respiração, o que a gente observa? As trocas gasosas acontecem através dos pulmões. Então, nem todos os animais que a gente estudou até aqui tinham essa estrutura. As aves vão ter a questão dos pulmões. E junto com os pulmões, elas vão ter uma novidade. Elas vão possuir sacos aéreos, como a gente pode ver aí na imagem. Esses sacos aéreos servem como um local extra para armazenar o ar, já que elas precisam fazer a atividade do voo, como eu já citei para vocês. E esses sacos vão acumular o ar expirado e, à medida que for sendo necessário, vão bombeando para o pulmão. E assim, a eficiência respiratória vai ser bem aumentada. Já no processo de excreção, vão ter os rins, que vão ser órgãos filtradores e excretores, e chama a atenção também que as aves não vão possuir bexiga. Por que elas não vão possuir bexiga? Porque a bexiga seria uma estrutura, que a gente tem para armazenar a urina. E aí, para que elas não tenham esse peso extra, não vão eliminar a urina na forma líquida, vão eliminar na forma pastosa. E, quando for necessário, já vai sendo eliminada. Então, a urina é bem esbranquiçada, com pouca água, e é lançada diretamente na cloaca, juntamente com as fezes. No sistema nervoso, vale a gente trazer aí que tem as regiões do encéfalo para ajudar no controle do voo, tem a visão bem aguçada e a audição também bem apurada. Além disso, as aves podem ter a produção de som por conta de uma estrutura chamada de siringe, e esse som vai ter várias funções, como marcar território, atrair um parceiro ou alertar o restante dos companheiros de que tem algum predador por perto. E o olfato e o paladar das aves é uma estrutura pouco desenvolvida. Então, vai ter a visão e a audição bem desenvolvida, mas, em compensação, o olfato e o paladar não são muito desenvolvidos assim. E o processo de reprodução, o que chama a atenção? Os sexos são separados e a fecundação vai ser interna. Ou seja, a fecundação acontece dentro do corpo da fêmea. E a maioria das aves vai construir ninhos, que é uma estratégia de defesa para que o máximo de filhotes possíveis possam ter o sucesso do nascimento. E aí chegamos
finalmente ao nosso outro grupo, que é o grupo dos mamíferos, o nosso grupo. Assim como as aves, os mamíferos também são do reino Animalia, também são animais vertebrados e também têm a capacidade de regulação da temperatura. E é graças a essa característica também que vão conseguir ocupar diversos ambientes, assim como as aves. Chama a atenção aí nas características que os mamíferos eles vão ter glândulas mamárias. Através dessas glândulas mamárias, os filhotes podem receber leite. A pele vai ser recoberta por pelos. Esses pelos vão ajudar na manutenção da temperatura. Pode ter também acúmulo de gordura sobre a pele entre os órgãos, também para ajudar na questão da regulação da temperatura. Algumas espécies podem ter glândulas sudoríparas, que são glândulas que ajudam na eliminação do suor. E os movimentos respiratórios aí vão ser executados por conta do diafragma, que é um músculo que só está presente nos mamíferos. E, é claro, vai ter também a presença dos pulmões. Chama a atenção também que os mamíferos vão possuir dentes de diversos tamanhos, diversos formatos, a depender do tipo de dieta que o mamífero possui, que a espécie possui. E a maioria apresenta fecundação interna, ou seja, a fecundação é dentro do corpo da mãe e os filhotes se desenvolvem dentro do corpo dela ou no marsúpio, que é uma estrutura que parece uma bolsa, que vai ser observada nos cangurus. Na alimentação, como eu já disse para vocês, depende, do que aquele animal tem um hábito. E aí, a depender do hábito dele, ele vai possuir um tipo de dentição específica. Se for carnívoro, tem os dentes caninos bem desenvolvidos e se alimenta principalmente de proteína. Se for herbívoro, os dentes caninos são bem rudimentares, não são tão desenvolvidos ou podem nem acontecer, e quem vai ser mais desenvolvido são os molares. Os herbívoros são os que se alimentam de vegetais e apresentam adaptações para digerir a celulose. E os onívoros são aqueles que têm a dieta mais diversificada, vão se alimentar tanto de fonte animal como de fonte vegetal. Sobre o processo respiratório dos mamíferos, o que a gente pode observar? Que os pulmões estão protegidos pela caixa torácica. Embaixo dos pulmões, a gente tem o diafragma. E esse diafragma, que é essa parte alaranjada, ajuda na movimentação dos pulmões e, consequentemente, para que o processo de respiração seja mais eficiente. E isso acontece até mesmo com os mamíferos que têm hábitos aquáticos. Já no processo circulatório, o que chama a atenção vai ser um sistema fechado, que acontece dentro de vasos. Tem a presença do coração com 4 câmaras, que é o que vocês estão vendo aí na tela, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E aí o que a gente observa? Que o coração ele fica todo o tempo no momento de sístole e diástole. Nesse caso, o coração ele vai estar se contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Conforme ele vai fazendo essa movimentação, vai ajudando a bombear o sangue por todo o nosso corpo. E sobre o sistema nervoso? O sistema nervoso dos mamíferos é um dos mais complexos que a gente vai observar entre os animais e o mais avançado de todos os vertebrados. O cérebro é bem maior e, consequentemente, temos uma inteligência bem maior em relação aos outros seres. Sobre a locomoção, somos seres bípedes, mas tem os mamíferos que são quadrúpedes também. E a função da locomoção é ajudar na procura de alimentos, se defender dos predadores, procurar abrigo, no processo de reprodução e até mesmo encontrar melhores condições climáticas em outros ambientes, em outros habitats da espécie. E aqui sobre a classificação. Os mamíferos são classificados de acordo com o ambiente que eles vivem. Podem ser mamíferos aquáticos ou mamíferos terrestres. Como o nome já ajuda a entender, os mamíferos aquáticos são aqueles que ficam mais em contato com a água. E os mamíferos terrestres ficam mais em terra firme. E existe ainda os mamíferos voadores, que é o caso dos morcegos, que são os únicos mamíferos aéreos. E temos também aí um que chama a atenção, que é o urso polar. E para a gente fechar, sobre o processo reprodutivo, a gente pode ver que os mamíferos têm uma grande diferença em relação aos outros, porque os mamíferos têm todo o desenvolvimento da gestação um pouquinho mais longo. Existem os mamíferos que se desenvolvem dentro da placenta, no interior do corpo da mãe. Existem os que se desenvolvem numa bolsa, que são os marsupiais. E nós temos aí uma espécie exclusiva, que tem toda uma diferença, que são os ornitorrincos, que são os únicos mamíferos que se desenvolvem dentro de ovos, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido
e até a próxima aula!